Olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso painel virtual no Movimento Maio Humanizado, pela humanização do trabalho. Bom, eu sou a Juliana Canto e hoje nós temos um tema aqui muito interessante, que nós falaremos sobre tendências do futuro do trabalho. E eu estou aqui com as minhas queridas e duas painelistas, com a Bia Tartucci e com a Adriana. E para você que está chegando, sejam bem-vindos, bem-vindas. O Movimento Maio Humanizado é um movimento social, colaborativo, que pretende trazer, principalmente, a importância de humanizar o trabalho. O que está acontecendo? Será que as inteligências artificiais, toda a tecnologia, será que vai conseguir roubar aquilo que é humano? Vai conseguir tirar as conexões? Não, né? Porque o que nós pretendemos com este movimento é fazer com que as conexões, com que a humanização, com que a identificação com o nosso trabalho, que é algo tão importante, permaneça. Então, quero apresentar para vocês, estamos aqui com a Adriana Queiroz, eu vou falar sobre o trabalho dela, o pequeno currículo dela, e ela vai se apresentar para a gente. Bom, a Adriana Queiroz, ela é psicóloga e facilitadora em desenvolvimento humano organizacional. Fala um pouquinho para a gente sobre você, Adriana. Boa noite, um prazer enorme estar aqui. Já vi que tem alguns colegas aqui nos acompanhando. Um beijo a todos e vamos bater esse papo gostoso aí, de interesse a todos nós, né? E fortalecer o propósito de cada um, todos esses painéis e essa oportunidade que a gente tem de trazer esse tema e caminhar juntos. E agora, a nossa querida Bia Tartucci. A Bia Tartucci, ela é psicóloga organizacional, gente, e ela tem 30 anos de experiência no mercado corporativo. E hoje ela é mentora de carreira e liderança. Bia, fale um pouquinho para a gente sobre você. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Já é meu segundo ano. Parece que foi ontem, quando a gente lembra assim que a gente estava aqui no painel, né, Adri? Não juntas, mas acompanhando esse movimento. Falei, nossa, já de novo, que delícia, né? E muito feliz por o tema, né, que a gente está hoje aqui para conversar com vocês, que eu acho que é um tema que está todo mundo falando, que está o tempo inteiro no LinkedIn, nas rodas, nos congressos. Então, é muito gostoso poder estar aqui compartilhando, né, com cada um de vocês. E meus 30 anos, né, Ju, como você falou aí de... Anos, meu Deus! É muito ano, nem eu mesmo acredito, mas eu acho que é isso que é legal, até porque eu vou falar agora do mercado, né, do trabalho, no futuro, onde eu já tive assim, um passado, né, que já passou por tantas tendências, por tantas coisas, né? E é um mercado bem desafiador, talvez o mais desafiador que eu vivi, considerando os 30 anos. Eu acho que é esse futuro que, para mim, já é o presente, né? É isso. Então, gente, muito obrigada, Bia. Então, gente, só relembrando que os nossos encontros aqui acontecem de terça às quinta, às 20 horas, tá? Bom, e nós trouxemos tópicos muito importantes e para a gente começar pensando em tendência do futuro do trabalho, gente, o que você, hoje, assim, daqui 10 anos, o que você faz hoje? Será que isso vai existir? Tópicos do tipo transformações, quais transformações que a gente ainda vai presenciar e como a gente vai se transformar no meio disso? Então, a primeira pergunta que eu quero lançar aqui para as nossas painelistas é: o que você faz hoje ainda vai existir daqui a 10 anos? E aí, meninas, vai existir? Então, quer que eu comece, Adri? Pode começar, Bia, pode começar. É uma pergunta que eu acho que todo mundo faz, né? Será se a minha profissão ainda vai existir, né? Eu acho que é importante a gente começar tentando trazer um contexto, né? Tem um relatório que eu acho que está bem divulgado, que eu acho que muitas pessoas estão tendo acesso,
que saiu, no Fórum, Mundial de Economia, onde se fala sobre as tendências do mercado. E esse relatório, que foi em Genebra, se eu não me engano, foi lá em janeiro, na Suíça, já trazia alguns números, bastante significativos. E é uma discussão, já pensando em 2030, nos próximos 10 anos, enfim, o que a gente vai estar vivendo, se realmente o que a gente faz hoje vai existir, se o que nossos filhos estão estudando, será se a profissão que eles hoje escolheram, será se vai ter daqui a 10 anos? Realmente uma pergunta que eu acho que todos nós estamos fazendo. E dentro desse relatório, esse dado me chocou, porque veio ali falando de que 170 milhões de novas funções elas estariam sendo criadas. Bacana. 92 milhões estariam sendo destituídas, ou seja, a gente teria ainda um saldo positivo de 78 milhões de funções novas. Mas nesse mesmo relatório traz gaps, barreiras, que estão muito ligadas a tanto competências técnicas quanto competências humanas, que é muito legal, mas aponta que são gaps. Então, para essas novas posições que vão surgir, para essas novas profissões, nós estamos num gap tecnológico muito grande, principalmente de tudo que envolve a IA, tecnologia, segurança da informação, existe uma preocupação muito grande com a cibernética, e, por outro lado, um gap das competências humanas, quando você fala em criatividade, em resiliência, em flexibilidade, em capacidade de adaptação, que aí, para a gente, acende uma luz, todo mundo que tem um viés do lado humano. E aí, assim, nesse mesmo relatório, aponta as profissões que estariam em alta, que são profissões relacionadas a toda a parte tecnológica, a engenharia de sistema, a programação, os desenvolvedores. Agora, me surpreendeu também ver nutricionista, psicólogas, professores, profissionais da área da educação, porque com esse gap, obviamente, a gente vai falar mais à frente, tem a questão do estudo, de se atualizar. Então, com isso, traz muito potencial para essa área pedagógica, e muita parte de sustentabilidade, energia renovável. Então, isso tudo é uma tendência de profissões que estariam em alta. E, por outro lado, aponta profissões que estariam perdendo ali a posição no ranking, profissões auxiliares, assistentes, caixas de banco, vendedores de telefone, designers, então, esse relatório é um relatório bastante interessante, que depois, se a Verusca puder compartilhar, eu acho que ela tem, eu tenho, é uma informação muito bacana, uns dois momentos chocado, mas com muitas expectativas também. Não é para a gente se desesperar. Esse mesmo relatório, o que fala é que todos nós temos que entender as nossas atividades, quais das nossas atividades que a inteligência artificial pode fazer, mas quais aquelas que somente o humano pode fazer. Então, é olhar para a nossa profissão, para o nosso cargo e falar, isso é legal, cara, me toma um tempo danado, isso aí pode ser IA. Agora, tudo que envolve a emoção, o humano, o relacional, não tem IA. Então, sim. Pode falar, Adri. Ô, Bia, quando você traz isso aí, dá um misto aqui na gente dá um misto de emoções, assim, é motivador, ao mesmo tempo é ansioso, ao mesmo tempo é preocupante, E eu acho que toda transformação passa por isso, e nós estamos no início de uma transformação. Mais uma, né? Mais uma, no início de mais uma transformação, que já está acontecendo. E esse negócio de olhar para o futuro traz ansiedade para qualquer um, Mas quando a gente fala,
do nosso grupo, né, que trabalha com pessoas, que vai continuar tendencioso a desenvolver habilidades humanas, e a gente tem até mesmo a oportunidade de ensinar pessoas a desenvolver habilidades humanas, dá uma satisfação enorme, né? O que vocês Muito, muito. acham? Por isso que eu falei, é motivador. É Não é motivador. gente ficar preocupado, né? Claro, sempre Sim, mudança, como você falou, gera um medo, é um novo, mas tem muita oportunidade, né? sim, Eu acho Meninas, que a gente tem que pensar nas oportunidades. Toda crise traz oportunidade. exato. painelistas, vocês trouxeram uma coisa. Quando a Bia fala também, quando a gente anuncia, né, que ela tem 30 anos, olha, me veio um tanto de coisa aqui à mente, porque veio também a questão das interrelações, das relações com as gerações X, Y, Z. Mas uma coisa que a gente pode perceber e que a Bia trouxe, que eu anotei, que é as competências humanas, elas atravessaram todas essas gerações, ou seja, elas são necessárias. Tanto o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento profissional. E agora eu vou falar, gente, sobre uma coisa que tem a ver com os afetos, o quanto esses afetos, os afetos humanos, né, eles são importantes há 30 anos, há 15, e eles serão importantes para o que a gente está trazendo aqui hoje, que são as tendências de trabalho junto das IAs. Né? Então, quando Bia fala que alguns trabalhos serão extintos, outros serão criados, mas uma coisa está atravessando tudo, que é a humanização do trabalho, né? Que é a humanização disso. E aí, meninas, eu convido vocês e os nossos participantes a pensarem quais as grandes transformações nós devemos nos atentar no meio disso, gente. Só um minutinho, Ju, que aqui eu estou vendo no chat, a Verusca está pedindo para eu falar o nome do relatório. Sim, o nome do relatório. Esse relatório, Verusca, é do futuro dos empregos, que foi liberado, publicado, né, no Fórum de Economia Mundial em Genebra. Então, é futuro dos empregos. Eu tenho ele, depois eu posso compartilhar para você poder compartilhar com o pessoal, tá? Que foi publicado em cima do Fórum Mundial Econômico. Esse mesmo, que a Silvana colocou ali nos comentários. Isso aí. Desculpe, Ju, mas é porque eu estava acompanhando. Foi muito importante. Agora, Ju, quando você fala essa coisa das habilidades, que eu acho que são super importantes, humanas, né? E vou deixar aí para a Adri falar, que é a nossa psicóloga, porque eu sou mais organizacional. O que eu posso trazer também, dos meus 30 anos, eu nunca vivi, nesses 30 anos, por todas as empresas que eu passei, um momento de tanta vibração de relação. Não era tão humanizado assim, nada humanizado, nada. Então, interessante. Eu sou, né, gente? Eu brinco de pegar currículo lá na portaria do jornal, né? Então, era um RH que não era humanizado, uma coisa altamente operacional. Olhar a carteira de trabalho, fazer entrevista. Rígida, né? Rígida. Não tinha essa humanização nas relações de trabalho. Então, eu passo por essas fases todas e chego hoje muito feliz quando vejo a gente falar de humanização, quando o Verusca lança esse Maio Humanizado, que ano passado me encantou, né, muitíssimo, porque, assim, ao longo dessa minha trajetória, isso não era uma bandeira que a gente levantava, né? E hoje a gente vem com isso muito forte. Então, essa eu acho que é a grande transformação, né? A gente não pode perder essa bandeira. Né? E essa bandeira é nossa, não é da IA. A IA vai me ajudar, provavelmente, naqueles processos burocráticos. Mas esse contato, né? Essa coisa relacional, esse olho no olho, esse entendimento, né? Hoje nós ficamos mobilizadas quando a nossa amiga Adri falou que estava com enxaqueca e não ia poder vir. A IA não ia ter essa comoção, né? Eu fiquei pensando, como é que ela não vai vir, gente? Né? Então, assim, isso é o lado humano que a IA não tem, né? Sim. Então, eu acho que isso a gente ganhou muito. A gente não pode perder. Isso eu acho que tende a crescer.
né? Ainda mais agora com a NR1, com a saúde mental, né, Adri? Fala aí. Eu tenho certeza, né, que estamos em um crescimento aí, em uma tendência a crescer as relações e o desenvolvimento humano, né? Se a gente for olhar um pouquinho para trás, assim, a nossa evolução da nossa sociedade, da nossa civilização, que veio buscando o crescimento e passamos por muitos anos de foco no resultado, no financeiro e as organizações, né, as produções em séries, as organizações focadas em crescimento, e as pessoas tiveram que se adaptar a isso e elas não deixaram de ter o seu lado emocional, o seu desenvolvimento humano. Elas precisaram focar muito, né, em entrega, mas ninguém esquece isso. Mas a gente viu que teve grandes resultados econômicos, de evoluções, de financeiro, né, de evolução para o mundo, mas já deu, né, parou de dar certo, já está dando errado, né. Então, isso é muito nítido, né, o apelo em que se fala hoje, para a gente cuidar do nosso ecossistema, é porque ele já não é porque ele vai ser destruído, é porque ele já está destruído. Está sendo destruído. E as pessoas também estão destruídas, né, as relações estão se destruindo. Adri, um exemplo que a gente teve, a pandemia. Sim. As pessoas ficaram sem se relacionar. E Sim. olha o que deu. Olha, né? O que deu. Olha o que deu. Ali é um exemplo claro de que o quanto a gente é relacional. Sim. Painelistas. Né? Então eu tenho só um minutinho, Ju, só um minutinho para eu concluir. Então eu tenho muito entusiasmo, né, nesse caminho e nesse movimento que a gente vem levantando a bandeira, porque é certo que não tem outro caminho. Né? É certo que não tem caminho outro sem volta, né? É um caminho sem volta, é certo que não tem outro caminho, isso me deixa muito feliz, né, e aí a gente passa pelas novidades que vão chegando, né, esse banco de dados aí que a gente vai ter, a inteligência artificial, a gente precisa, levar esse conhecimento do que nós temos do desenvolvimento humano, né, para contar para os colaboradores das organizações que a inteligência artificial vem para otimizar os processos, né, mas que nós vamos ter muita oportunidade de desenvolver a parte humana de todo mundo, de desenvolver as relações, né. E é claro que tem uma tensão aí, né, por níveis sociais, claro que tem, e todos nós nos preocupamos com isso, né. Onde vai tirar mais empregos? Onde a corda vai arrebentar, Vai né. arrebentar. Mas nós, com o nosso olhar humano, a gente pode contaminar muitos e muitas organizações para esse olhar humano, né. Não tem, eu acredito, não tem uma máquina que substituiu um homem. E, Ju, Painelistas. vai tirar empregos, mas vão ser criados outros. E aí Sim. as pessoas têm que estudar, se atualizar, né? Procurar entender o que, exatamente aquelas habilidades transferíveis, o que eu já sei, o que eu posso transferir, para poder aprender uma outra forma de trabalhar. Porque também vai ter que qualificar a gente. Então, por que não qualificar a gente? Né? Porque, sim, vão ser criados novos empregos. Sim. Então, é isso que a gente tem que ficar atento. Né? Meninas, eu quero ler, muito obrigada. Eu quero ler aqui um comentário da Márcia Oliveira. Ela escreveu assim, tem muito a ver aí com esse fechamento que a Adriana trouxe nesse primeiro quadro aí, que ela fala o seguinte: quanto mais a IA se destaca, mais a humanização vem à tona também. Com certeza, porque vai precisar de caminhar um ao lado do outro. E para início de conversa, quem fez aí a IA foram humanos. Logo, né, por mais que ela imite muito bem, por mais que ela tenha atribuições, consiga fazer o trabalho
humano, otimizar, isso vai trazer crescimento para as pessoas, mais tempo, por um lado, né? Mas aquilo que é do humano continua sendo importante, né? Porque o trabalho tem a ver com uma identificação, né? Do sujeito se identifica ali naquele trabalho. E uma coisa também que eu pensei aqui, vocês falando, olha para vocês verem o quanto o trabalho, ele está sempre, desde a Revolução, né? Lá quando era um artesanato ainda, como que foi modificando, e isso tudo foi a tecnologia foi proporcionando chegarmos onde estamos, e foi causando também a tensão. Eu gostei dessa palavra que a Adriana trouxe, porque é tensão, né? É no sentido assim de tensionar, mas nesse tensionamento, onde que a gente vai ficar? Onde que a gente vai encontrar assim, um certo equilíbrio? Deixa-me ler mais aqui. A Daisy Salles, psicóloga. Significativo a fala da Bia. Havia um padrão de líder, um posicionamento que não era discutido, né? E eu gostei, a Márcia também, ela comenta aqui de novo, olha, a minha IA é a mais querida do mundo, me trata de uma forma super amorosa. Tá, gente? Aproveitando aqui o gancho da Márcia, nosso próximo tópico, pergunta. E aí, o que fica e o que muda, painelistas? Nesse mundo novo aí de tendência de trabalho. Muda. Bia já deu uma pincelada aí, né? Trazendo informações importantes para a gente. Mas o que fica e o que muda, né? Eu acho que todas as mudanças vão ser muito positivas. Porque o que vai ficar são as pessoas, né? E o trabalho. Nunca vai deixar de ter pessoas, nunca vai deixar de ter trabalho. Agora, o que muda é como, né? Como fazer esse trabalho. Como as organizações vão ter que se reposicionar, né? Qual é o foco que ela vai ter? E aí eu acho que entra o que está no coração de todos nós aqui que estamos falando, que é o propósito, né? Propósito. Desde sempre, assim, da psicologia existencial humanista, né? Propósito é o sentido para a existência, né? E esse propósito ele não é só individual, né? Esse propósito é o propósito porque nós somos um sistema organizacional, né? Nós somos uma organização de células, de tudo, e nós somos esse sistema. E para isso existir, tem que existir um propósito, né? A organização também é um sistema vivo, né? Então esse propósito precisa ser escavado, porque eu acredito que a tendência fica quem tem um propósito. E fica quem tem um propósito que colabore com o mundo, né? Que vai ser expressivo socialmente. E aí uma conversa que nós já tivemos também, né, das gerações, onde a gente já vê que eles buscam esse propósito naturalmente, né? Então eu acho que não tem outra saída a não ser como ficar, né? E não o que ficar, mas como ficar. Fique com propósito, né? Com um propósito bem definido, com um propósito que vai ser expressivo na sua comunidade ou no mundo, né? Onde traga colaboração. Eu acho que a palavra tendência de anos e anos vai ser colaboração e propósito, hein? Aposto nisso. E Ju e Adria, eu vejo assim de uma forma também, quando a gente pensa, né, nas empresas, no trabalho em si, a coisa já está mudando, né? A gente percebe que hoje está forte a tendência do trabalho híbrido, né, das jornadas flexíveis, movimentos fortes, inclusive, de trabalho por job, onde a CLT, né, você ser CLT, isso está sendo discutido, né, que vai reduzir muito. Então, eu acho que essas são tendências também que a gente vai precisar se acostumar, porque nós temos ainda, né,
essa ideia fixa da CLT, do salário, dos benefícios, né, de tudo muito, né? Então, quando as pessoas pensam que elas vão ser remuneradas por um job, né, que podem trabalhar para diversas empresas, né, tem que mudar também esse mindset das pessoas, porque isso é uma tendência, né, de mercado. Você vê isso o tempo inteiro sendo falado. Então, a gente tem que começar a entender que é muito provável, né, que daqui para frente esse modelo CLT ele fique bem menor. Ajustado. Né? Então, isso é uma outra tendência forte de mercado. E essa geração, né, que já está há mais tempo no mercado, ela preza por essa estabilidade, né? E a geração nova não tem esse apego. Apego, verdade. Ela preza pelo propósito. Pelo propósito, pela qualidade de vida, por aquela gestão que te dá mais autonomia, né? Então, assim, muda muito essa questão relacional. Até as próprias carreiras. Não se fala mais em carreira, né, de escala. Sim. E a gente dependia da empresa para fazer a nossa evolução de carreira. Agora o movimento é outro. É a gente sendo protagonista da nossa carreira. O desenvolvimento de carreira hoje é desenvolver novas habilidades. Novas habilidades. Né? Então, eu tenho oportunidade para aprender mais, para desenvolver mais. Isso. Né? Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar fora da caixinha. Porque se a gente ficar realmente preso dentro de um modelo, né, aí realmente a gente pira, né? Aí fica na tensão, né? Sim. Então, eu acho que, assim, o que não vai mudar nunca para mim, né? A gente ser ético, a gente ser colaborativo, as relações humanas, a gente tem que ser muito criativo, ter uma capacidade de se adaptar, né? Porque as coisas mudam. Então, assim, essas coisas, para mim, elas, assim, são inegociáveis, são os valores, né? Isso é inegociável. Agora, toda aquela forma antiga, né, de modelo de trabalho, isso vai mudar. E a gente tem que se adaptar. E quando você traz o fator relacional, os meus olhos ficam fixos aqui, ó, aos comentários e nos trouxeram aqui algo sobre esse relacional. Eu vou ler algumas mensagens aqui e também tem uma pergunta aqui para a gente, tá? Tá. Vamos lá. A inovação vem da ideia das pessoas. Cíntia Gancini comenta. A inovação vem da ideia das pessoas, de as pessoas terem vontade de dizer o que sabem, o que sentem e o que pensam. Isso só acontece com qualidade dos nossos relacionamentos, com segurança psicológica. É verdade, Cíntia. A Silvana Beckert. Nós, seres humanos, nós somos seres relacionais. Isso é fato. Mas o contexto que estamos, as pessoas, colaboradores, cada vez mais ao celular, sozinhos, voltados para si. Sim. E aí, a Silvana também faz uma pergunta, mas antes disso eu vou ler os comentários, porque a gente vai para a pergunta, tá bom? Tá, posso fazer um comentário da pergunta da Silvana aí? Por gentileza, Silvana, pode sim. E eu acho que é isso que a gente ouve mesmo, né, na prática. A gente vê na prática das organizações, mesmo dentro das famílias da gente, e a gente ouve muito essas reclamações, principalmente nas organizações. E eu acho que aí é um papel que cabe a nós também, né? Que cabe a nós do RH, que cabe a nós do DHO, de ensinar as pessoas um autodesenvolvimento. E ensinar que não só o propósito da organização e os valores da organização são de extrema importância, mas de alinhar o propósito e os valores do indivíduo àquela organização. E dá para a gente desenvolver habilidades humanas, né? Deixa eu achar a palavra aqui, em pequenos movimentos, e eu acho que cabe a nós,
né? Cabe a nós do RH, cabe a nós do DHO, ensinar as pessoas a se relacionar, ensinar as pessoas que essa tendência de se fechar, de estar excessivamente no celular, de estar voltado para si, é o adoecimento mental. Isso. Perfeito. Assim, E aí que eu acho que a gente entra forte. Aí né? que eu acho que a gente entra forte. Aí Sim. A gente tem um nicho, uma oportunidade né, grande. Lembra que a gente estava conversando que as pessoas, elas às vezes nas empresas trocam e-mail, WhatsApp, não levantam mais para ir na sala do outro para conversar, né? Então, ao lado, né, Bia? Ao lado, às vezes você fala. Então, eu acho que a gente tem que exatamente... A gente tem isso forte, que são nossas habilidades, né? E a gente tem que trabalhar isso nas equipes, né? Nas organizações. Quando a colega colocou a questão do telefone, né? Esse é um problema que todos nós temos, que é o mal da humanidade. Quem tem filho, então, deve entender, né? O quanto isso é viciante para eles, é viciante para a gente, né? E a gente tem que começar, como a Adri falou lá, do autodesenvolvimento. Isso também é uma questão da gente se autoeducar, né? E criar as regras, né? Porque senão a gente vai mesmo. A gente vai no Instagram, no LinkedIn, nas redes sociais, né? A gente, as crianças, adolescentes, que são mal da humanidade. Porque, obviamente, isso tá muito disponível para todo mundo. O que eu, nos meus 30 anos, né, Ju, não tinha isso. Né? Eu tinha muito livro, ir na biblioteca pegar livro, era muito mais saudável. TCC você fez, lendo, exato. Então, essa questão é tudo da gente ter essa consciência, né, e começar a se regrar. E dentro de uma organização, eu acho que aí é a nossa oportunidade de criar aqueles ambientes, né? E a gente escuta muito a questão das pessoas que ficaram remotos 100%, o quanto elas sentiram, o quanto os RHs, inclusive de corporações, faziam movimentos para engajar, para essas pessoas que estavam isoladas poderem ter contato, né? Porque quem ficou 100% remoto perdeu essa qualidade da relação. Então, para mim, eu não defendo o trabalho 100% remoto por conta disso. Também não defendo 100% presencial. Eu acho que o modelo híbrido é um modelo que funciona muitíssimo, porque a gente tem toda a qualidade, né, de não perder tempo no ir e vir, enfim, todas as questões que o remoto tem, mas você tem flexibilidade, o contato com as pessoas, né? Esse relacionar, esse olho no olho, enfim, isso é importante também. Então, eu acho que é uma questão de regra. Marilissas, eu vou ler outros comentários, porque nós temos uma pergunta aqui que está dentro do relacional e que eu achei bastante importante. Nossa, gente, o pessoal está adorando aqui, muitos comentários. O Alan Carvalho diz o seguinte: com a entrada da IA nos RHs, a automação de processos e análise de dados melhora a eficiência, mas é preciso atenção para evitar vieses e garantir a humanização nas decisões. A Deise, psicóloga, diz o seguinte: lembrando que quem abasteceu e criou os bancos de dados das IAs foi o humano ao longo dos séculos. Portanto, a criatividade e intuição ainda é exclusivo dos seres humanos. Se você não botar todas as informações, ela não vai te trazer a resposta correta. Né? Sim. E aí, a pergunta, deixa eu ver que é a pergunta da Silvana. Importante, gente. A Silvana Beckert nos pergunta: quais as sugestões para trabalharmos essa educação relacional novamente? E aí, gente? Antes de vocês irem para essa pergunta, ela vai até... Eu vou relacioná-la aqui com o nosso próximo tópico, que é como se preparar para toda essa mudança. Tá? Então, e aí, como trabalhar essa educação relacional novamente e também trabalhar essa mudança? Sim. Posso iniciar aqui, Bia? Pode. Silvana, eu acho que um caminho, né, que foi aprendido
assim, por nós, e que nós vamos ter aí uma oportunidade para entrar, que as empresas vão nos dar uma oportunidade para entrar com essa nova, legislação aí da NR1, né, é através de desenvolver autoliderança, né, porque até hoje toda empresa tem gestor, mas nem toda empresa tem líder. E agora o gestor vai precisar ser líder. E quando você vai fazer um desenvolvimento de líder, o ponto mais importante é esse desenvolvimento individual, né, para que eles possam desenvolver a equipe, eles primeiro têm que se desenvolver. Então, eu acho que o autoconhecimento que antes ficava só no consultório clínico, né, só lá no meu consultório clínico, porque eu tenho muitos anos de clínica, esse autodesenvolvimento, né, vai passar também a ter um lugar nas organizações. E a gente trabalhando autodesenvolvimento, a gente vai naturalmente trabalhar as relações e dar esse lugar para as relações e essa importância para as relações. Complementa aí? Faz sentido, Bia? Super, Prático? super, super. Todo Porque eu acho sentido. todo sentido, porque eu acho que durante muitos anos, né, se investiu muito em treinamentos, em pacotes fechados. Os pacotes fechados, eles têm um objetivo, mas ele não é direcionado às questões individuais de cada um, né? Então, esse olhar para o indivíduo é que as organizações precisam, porque as demandas são diferentes, né? Então, as organizações, elas precisam entender esse novo momento, né? Sim. Que é da humanização, que é da saúde mental, que é como trabalhar essa liderança, né? Porque tudo vem de cima. Sim, Se você não sim. trabalha a parte de cima, quando chega lá embaixo já está, Hierárquico, não tem jeito. né? Então, assim, tem que ter esse olhar mesmo, né? Dessa questão individual, porque nós somos seres individuais, que nos relacionamos, mas cada um tem as suas dores, né? Tem as suas dificuldades, tem as suas habilidades para trabalhar, que são diferentes, as minhas são diferentes do outro. Então, se a empresa entender, né, que isso é um investimento que vai, obviamente, se reverter, porque durante muito tempo, né, eu ouvi, nos 30 anos, Ju, que RH era só prejuízo, era só despesa, né? Eles não conseguiam ver. Hoje, muitas organizações, não são todas, é claro, né, já conseguem entender esse valor agregado que o RH traz, né? Que é exatamente de desenvolver pessoas, ter pessoas mais motivadas, mais engajadas, que trazem o resultado. O resultado aparece, né? Então, isso é uma questão de mentalidade, né? Muito cultural, né? É a cultura da empresa, que tem esse olhar para a gente, para pessoas, né? Mas eu, infelizmente, posso dizer, né, aqui, com muita segurança, que não são todas as empresas que pensam dessa forma, que têm essa mentalidade, né? Então, eu acho que o caminho é esse, né? É da educação, assim, e também tem que entender que a gente não pode esperar só a empresa nos dar, né, esse treinamento, a gente tem que ser responsável pela nossa trilha. Então, a gente tem que correr atrás para que a gente possa estar se desenvolvendo e estar preparado para o mercado. Porque a gente não tem que se preparar só para a empresa que a gente faz parte. A gente tem que se preparar para o mercado como um todo. Então, nós temos que buscar também as melhorias, seja com a terapia até, seja com uma mentoria, seja com algum treinamento técnico. Com crescimento. Então, acho que é muito importante que cada um entenda, né, as suas forças e suas fraquezas. E não fique só esperando da empresa. Acho que isso é muito importante. Painelistas. É verdade. Painelistas, olha só. Nós temos aqui uma pessoa que é a Sandra Mendonça, que ela fala lá manda um abraço de Cabo Verde, da África. Nossa, olha, que chique! Olha!
Seja bem-vinda por aqui. E ela já chega fazendo um comentário assim tão pertinente. Vamos lá. O humano não será substituído. A IA irá facilitar na operacionalização dos processos e iremos dedicar com outros aspectos mais humanos, novas habilidades e modelo de trabalho. Nossa, excelente. Acho excelente essa colocação da Sandra. Excelente. Também tenho essa visão, né, que o tempo que nós perdemos e fomos perdendo as nossas habilidades relacionais, né, e de ser humanos, agora nós vamos ter esse tempo para investir nisso, né? E aí que eu vou voltar de novo, que nós temos aí uma grande oportunidade, nós precisamos trabalhar esse nosso propósito, porque a organização é uma oportunidade, porque você tem condições de trabalhar muitas pessoas, né, no autoconhecimento, né? É motivar essas pessoas para o autoconhecimento, para o autodesenvolvimento, e ensinar essas pessoas, né, como fazer isso. Ana, já que você falou sobre alto me fez lembrar alta hierarquia. Então vamos lá para o nosso próximo tópico, que é o seguinte. E aí, painelistas, como conscientizar diretores, presidentes de empresas sobre a importância da humanização do trabalho? E aí, como é que a gente vai fazer isso? Sim. Quer que eu comece, Adri? Posso começar? Pode começar, Bia. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, né, que todo profissional de RH das empresas precisam levantar essa bandeira, né? Porque nem todos os acionistas, CEOs, diretores têm esse olhar humano. Muitos ainda têm um olhar para o resultado, né? Resultado, custo, né? E não olham muito, às vezes, para as pessoas, que são essas pessoas que dão o resultado, né? Então, acho que aí é uma grande oportunidade nossa, sim, né, do RH, né, desse RH estratégico, RH de negócios, né, que com a entrada da IA vai perder menos tempo fazendo as coisas operacionais, ele vai poder estar mais em evidência, mais nas reuniões, né, ele vai, de alguma forma, conseguir colaborar, né, com as informações, com o que trouxer de novidade. Então, eu acho que a gente precisa mostrar para essa direção, para esse andar de cima, né? Uhum. E, obviamente, é muito importante que a gente apresente números, indicadores, sempre, né? Mostrando o quanto, né, essa equação ela vai ser positiva, né? De pessoas mais engajadas, mais felizes, quando a companhia consegue, né, fazer com que o funcionário... Uma coisa que eu li também num desses relatórios, que eu achei o máximo, que se a empresa, né, tiver esse olhar mais humano, o próprio colaborador vai ser o seu maior influencer. Ele vai para falar com muito orgulho da empresa, né? Então, olha que benefício o colaborador... Sim. Falando, né, do quanto é importante aquela empresa, o quanto ela é boa para trabalhar, enfim, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa habilidade, tem que ter essa maturidade, a gente tem essa responsabilidade, né? Eu acho que esse momento todo tá dando para os RHs uma responsabilidade imensa, que nós somos, obviamente, a maior voz dentro da empresa quando o assunto é gente. Né? É a nossa especialidade. Né? A nossa especialidade não é fazer uma rescisão. Não, isso é uma coisa técnica, mecânica, operacional. Né? A nossa especialidade é conseguir fazer com que esse corpo diretivo entenda, né, o quanto aquele profissional é importante, o quanto é importante retê-lo, o quanto é importante para atrair gente boa para trabalhar. Né? Porque essa geração nova que a gente falou no início da live é uma geração que escolhe a empresa.
ela olha os valores, ela olha o quanto a empresa é humanizada. E agora, vocês podem ter certeza, quando tiver o selo lá da humanização, não sei qual é o nome, esqueci agora, lá da NR1, eu tenho certeza que vai estar no checklist essa geração. Eu quero trabalhar numa empresa que tem um selo. Porque tem gente que só trabalha em empresa que é sustentável, que tem lá, né, que defende toda essa coisa, né? Então, eu acho que é muito importante a gente estar com o beijo na mão. Eu concordo, eu acho que é por aí, né? É nessa conversa madura, inteligente, é trazer a tendência mundial, né? E convencê-los com fatos e pesquisas, né? Para que a gente possa mostrar o que para a gente já é óbvio. Né? Trazendo cases, Maria, tem que trazer cases de outras organizações. Eu acho que a gente tem que se unir muito, né? Para a gente poder ver o que a colega está fazendo, o que funcionou lá, o que não funcionou aqui, né? Para que a gente até mostre, olha, na empresa tal, foi por esse caminho e não funcionou. Né? Alguém colocou aqui na parte de controle, né? Que as empresas realmente têm que prestar muita atenção nessa questão do controle, né? Porque microgerenciamento, assim, gente, isso tudo está em baixa, né? Então, quando a gente fica pensando, ai meu Deus do céu, meu trabalho está em baixa, né? Minha função, não, são algumas habilidades, algumas atitudes de algumas lideranças, de alguns profissionais é que está em baixa. Né? Esse controle excessivo, né? Esse microgerenciamento, né? Esse desrespeito, a falta do feedback, isso está em baixa. Né? A desumanização está em baixa e a humanização está em alta. Né? Sim. E os profissionais de seleção têm que prestar muita atenção na hora que vai entrevistar alguém para uma posição de liderança, naquelas entrevistas de competência, entender o quanto aquela pessoa de fato é gente. Ela se preocupa com gente, independente do cargo, porque quem cuida de gente não é só a área de RH, é toda a liderança. Sim. É o gerente financeiro, é o gerente jurídico, é o gerente na verdade, é gente cuidando de gente. De gente. Né? E por falar nisso, gente, nós estamos quase... nós já estamos a 10 minutos aí das 21 horas. Nós vamos acelerar algumas coisinhas aqui, mas eu quero ler um comentário aqui, que é da Deise, psicóloga. Relacionamento é investimento. Requer cuidado, zelo, atenção. Despertar essa consciência é essencial para a nossa humanidade. E aí eu quero fazer um link também, porque vocês perceberam que está entrando muita palavra relacionar. Né? E aí, a Verusca Galvão, ela está dizendo, ela coloca assim, ela coloca uma somatória, indivíduo mais coletivo. E eu quero pegar esse indivíduo e coletivo e esse relacional para o nosso próximo e último tópico, que é como fazer a IA e a humanização andarem juntas. Porque de tudo que foi falado aqui, vocês trouxeram várias coisas importantes. E eu quero destacar uma que vocês falaram sobre a questão do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, ou seja, isso entra no individual, o cuidado que nós temos que ter conosco, fora do trabalho, né? O momento de lazer, o momento de descanso, e de preparação para essa nova tecnologia, o momento de você fazer um curso, de se especializar, ok, tá? E dentro da relação no trabalho, e agora? O indivíduo cuida dele, tá? A empresa, o modo de ver saúde mental dentro da empresa é coletivo, né? E aí, como é que a gente vai fazer IA e humanização andarem juntas dentro desse coletivo, gente? Começa, Adria. Vamos lá, Adri. Sim. E quando a gente traz sobre o autoconhecimento, né? Todos nós temos autoconhecimento, alguns se interessam por desenvolver mais, outros menos, né? Então, esse autoconhecimento
Ju, vem também da oportunidade que eu tinha dito, né, de trabalhar na liderança, o autoconhecimento, para que ele possa trabalhar no coletivo, né, do seu time. E aí ele deixa de ser, a gente deixa de falar só de gestor e processos, e a gente vai falar também de liderança e relações. E eu acho que isso vai andar junto, a IA vai andar junto, né, com as relações, dessa forma que os convidados nossos aí trouxeram, né, de a IA otimizar os nossos processos e de nos permitir ter mais tempo para trabalhar essas relações. Agora, trabalhar essas relações dentro das empresas já é uma responsabilidade da liderança. E por isso essa liderança precisa de ser desenvolvida, né? E trabalhar a sua autoliderança, o seu autoconhecimento para liderar. Então, aí eu acho que cabe em todas as camadas da organização. Em todas as camadas da organização. A gente não vai falar só de autoliderança, nem de média liderança. A gente todos os colaboradores, né, de todas as camadas, eles têm um líder. E esse líder nunca vai ser a IA. Eu acho que o gerente pode ser até a IA, mas o líder não. A gente acha que não, mas enfim. Né? Esse líder nunca vai ser a IA, né? Então ela vem para otimizar os nossos, acredito que ela vem para otimizar os nossos processos, ela vem para fazer muitas funções que vão deixar de ser feitas pelos humanos, mas a gente tendo a consciência do despertar e do desenvolver da humanização, você vai fazer, não é que as relações vão passar a acontecer de novo, não, nós vamos ter que batalhar por isso, né? Nós vamos ter que batalhar por isso, nós vamos fazer isso acontecer, e como é uma tendência, né, as coisas vão acontecendo e vão tomando proporções maiores, né? Então eu acho que é um novo que vem, né, a inteligência artificial é um novo que vem, mas não é um novo que vem só para a área da tecnologia e de desenvolvimento de processos e acontecimentos. Vem um novo também para nos dar esse lugar, né, de investir nessas relações, de mostrar que isso faz sentido, de mostrar que isso minimiza as doenças mentais, né? E isso é um processo a longo prazo. Nós vamos estar aqui daqui a 20 anos, né? E nós ainda vamos estar falando em desenvolver relações, e é um processo que precisa ser nutrido, né? E nós que temos essa consciência somos os responsáveis para nutrir isso. Painelistas, nós já estamos caminhando para o finalzinho, são 8h55 e eu quero ler alguns comentários muito pertinentes. E também, gente, eu assisto, a gente que assiste, a gente gosta também, né, assim, dessa participação do público. Muito obrigada a vocês que estão presentes. A Márcia Costa está dizendo o seguinte: o foco deixa de estar exclusivamente no cliente e passa a incluir de forma mais equilibrada os colaboradores e a humanização nas relações. Minha colega Fernanda, daqui de Sete Lagoas, está presente, obrigada. E aí alguém comenta ainda sobre o que a Márcia fala. Excelente, Márcia. O foco, não, quem está falando é a Deise Salles, psicóloga. Excelente, Márcia. O foco não deveria ser apenas do cliente, porque já vi muito assédio com a justificativa. O cliente não espera. É o cliente que traz o faturamento. Tá, gente, agora até eu vou comentar aqui. Por favor. Como faturar com pessoas adoecidas? Como faturar sem humanizar? Porque senão a gente vai entrar em uma lógica
de escravização do trabalho. E é por isso que existe o movimento Maio Humanizado. Porque se a gente... eu me lembro que uma vez eu fui fazer um certo trabalho, fazer uma apresentação sobre humanização no trabalho no setor público, né? E aí eu li um artigo que a enfermeira dizia assim, olha, por que humanizar? Não somos todos humanos? Eu nunca esqueci isso que eu li. Ou seja, se a gente faz um movimento sobre o Maio Humanizado, se a gente quer levar, né? Aí a Verusca comenta assim, ó, com certeza, humanização é tendência. Isso significa que mesmo com qualquer e toda tecnologia, a humanização não pode se perder, porque a gente está falando de vidas, de pessoas. Todo o faturamento, todo o enriquecimento, ele perpassa por pessoas. Então, se a gente não trata bem as pessoas, são elas que fazem a engrenagem funcionar. Então, esse é um movimento, gente, social, voluntário, para que a gente repense as nossas práticas dentro das organizações, sabe? Eu falo com os meus líderes, alguns estão me assistindo aqui, que é o seguinte, gente, a gente precisa fazer pequenas reuniões, nem que seja de 2 minutos, para olhar no rosto, para entender, olha, fulano hoje está mais triste, olha, fulano está assim, e assim, isso a IA não vai ter. Então, são nesses pontos que a gente precisa, né, assim, fixar, e como alguém aqui participou e disse, com a IA, ela vai otimizar alguns processos para que a gente tenha esse tete-a-tete que a gente fala, né? O Fernando Cachan, eu acho que é assim que se pronuncia. Estar voltado para si é onde está a doença mental. Gostei disso, Adriana. A Márcia está nos agradecendo, que foi um excelente encontro. Sandra Mendonça, ainda nossa colega lá de Cabo Verde, está dizendo, trabalhar as relações e bem-estar das pessoas. Os líderes precisam ser capacitados para essas novas tendências. Verdade, porque senão a gente vai perder essa humanização, né? Esse eu acho que é um grande desafio. Sim. Grande desafio. Painelistas, qual mensagem final vocês querem deixar depois desse momento tão gostoso aqui? Todo mundo, assim, ó, todo mundo elogiando muito aqui. Eu acho assim, eu acho que a gente, quando pensa no futuro do trabalho, a gente não tem que pensar no futuro do trabalho como tecnologia. A gente tem que se preparar, quer dizer, pensar no futuro do trabalho como crescer, né, com essa tecnologia. E não pensar que o futuro é a tecnologia. Não é. Uhum. O futuro é como a gente vai crescer com essa tecnologia. Porque não dá para ficar sem também. Sem a tecnologia, a gente não sobrevive mais. Sim. Então, a gente tem que tentar, né, pensar em como a gente vai inserir essa tecnologia para que a gente possa crescer, desenvolver, enfim, e não ter isso como algo que, né, tira o nosso sono. Eu acho que é tentar entender dessa maneira o futuro do trabalho. Sim, eu vou trazer, então, para fechar aqui os meus comentários, né, diante de muitas falas da Bia em relação a essa busca de se desenvolver, de buscar novas habilidades, de aprender. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Viktor Frankl, e aí eu vou trazer uma frase dele. Quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Perfeito. Então, eu acho que essas transformações, às vezes, nos incomodam, e aí a gente percebe que é assim, não tem mais jeito, é assim. Então, vamos buscar, né? Buscar adaptar, a mudar nós mesmos. Bia. Bia. Oi. Bia. Nossa, você quer deixar uma mensagem final para a gente? Eu acho que eu deixei essa questão da tecnologia, né? E assim, rapidamente, né? Porque eu acho que nós temos muitos colegas aqui de RH,
um exemplo claro, claríssimo, né, de como a IA pode facilitar o trabalho do RH. Pensem nos milhões de currículos que chegam para vocês em algumas vagas. A IA pode fazer esse trabalho de já, né, excluir. Imagine programas de trainee que tem milhões de candidatos. Isso a IA vai fazer, você não precisa ficar ali olhando currículo por currículo. Então, isso já é um trabalho que, olha, vai ser super otimizado, para que depois você consiga olhar para os finalistas com esse olhar que só você vai ter, com essa sensibilidade. Quem já trabalhou comigo, eu sei, Alan falou aí, está na live, Carol, eu sei que sempre eu falei aquilo que falava aqui atrás da minha orelha, vocês lembram? A minha equipe que eu dizia? A IA não vai ter alguém, um sinalzinho aqui que vai dar uma dica se aquele candidato é bom ou não é bom. Então, aproveitem aonde pode a IA. Ela vai ajudar bastante em alguns processos que só tomava o nosso tempo, cansava a gente, né? E utilizem o que vocês têm de melhor, que é a sensibilidade, são esses insights, né? Para poder, olho no olho, fazer o trabalho que só a gente que tem alma, coração, consegue fazer. Alma e coração. A IA não tem isso. Bom, estão até construindo algumas aí, mas não, a alma, inclusive psicologia é o estudo da psique, né? Psique, alma. Gente, isso quem tem é você, sou eu, é você que está nos assistindo agora. Bom, eu quero agradecer a todos os participantes. Muito obrigada, Bia Tartucci. Nossa, aprendi muito com você. Adriana, obrigada. Como você trouxe assim com tanta leveza, né, sobre o propósito. A Bia trouxe também tão importante a questão do RH, das relações. Como que isso é importante, gente? Bom, eu quero agradecer também imensamente a presença de todos e nós esperamos todos vocês de terça às quintas-feiras, às 20 horas. Já gravou aí, ó, terça, quarta e quinta. Seu compromisso aqui, ó, é no Maio Humanizado, tá? Às 20 horas. E também fazer um convite a vocês que nos assistem aqui. Por quê, gente? Porque nos dias 29 e 30, agende aí para estarem no nosso segundo encontro nacional pela humanização do trabalho. Esse evento, gente, vai ser presencial lá em Itu, São Paulo, nos dias 29 e 30 de maio, Itu, São Paulo, espera por você. E é claro, nós não podemos deixar de agradecer aqui a todos os nossos patrocinadores, a todas as empresas, né? E se a sua empresa entendeu a causa, né? A causa social e esse movimento de humanização pelo trabalho, e você quer também ser um patrocinador, porque os painelistas que estão indo presencialmente, gente, é um trabalho todo voluntário, então, enfim, se a sua empresa entendeu a causa de pessoas e de humanização, você também pode cooperar com isso, entrando lá no site, no www.maiohumanizado.com.br. A todos vocês que estão presentes, muito obrigada. Obrigada, nós painelista. Estaremos lá, né, Ju? É importante falar. Nós estaremos lá. Nos vemos, então, nos próximos painéis e em Itu, São Paulo, 29 e 30 de maio. Vem com a gente. Bye, bye. Gostei do coração.